Olá, meus irmãos, muito boa noite na preciosa paz do Senhor. É uma alegria estar aqui falando a palavra de Deus. É sempre um prazer falar da pessoa mais preciosa e pura que passou por este mundo. O nome dele é Jesus, o Senhor e Salvador da minha vida. E antes de ir para a sua glória, ele disse aos seus discípulos: Ide por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Porém, quem não acreditar será condenado. O nosso dever como servos e servas de Deus é pregarmos a preciosa palavra de Deus, é convidar o ser humano a ter um encontro com Deus. Estamos vivendo em tempos difíceis. Mais do que nunca, precisamos se voltar a Deus, aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa alma. 3 passos para alcançarmos a salvação. Pelo que vejo, 3 passos para alcançarmos o mais precioso dom, que é a salvação em Jesus Cristo. Primeiro, ouvir a sua palavra. Segundo, acreditar na sua palavra. Terceiro, confessar a sua palavra. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. É necessário crer. É necessário aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. Porque está escrito também no livro de Isaías 43. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Humildemente posso dizer, eu dei crédito. Eu acreditei na pregação do Evangelho. Mas de tudo isso, não é apenas ouvir, mas é ouvir e acreditar. Não é apenas ouvir e acreditar, é ouvir, acreditar e confessar. Porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo disse, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E a preciosa misericórdia que alcançamos quando aceitemos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. A preciosa misericórdia é esta. O nosso nome foi escrito nos céus, no livro, o livro mais poderoso e puro, que chama-se o livro da vida. Uma certa ocasião, o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos irem pregar, fazer milagres e maravilhas. E quando eles chegaram, cada um foram contar um testemunho para Jesus Cristo. Isso é muito bom. Querendo eles que Jesus os exaltasse, os elogiasse, mas Jesus Cristo disse, não alegrais apenas por isto, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus, no livro da vida. Faço uma pergunta a você. Você já aceitou a Jesus? O seu nome já está escrito nos céus, no livro da vida? Se você ainda não aceitou, este é o momento oportuno, enquanto estamos no dia chamado hoje,
no momento chamado agora, é tempo de aceitarmos ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida. Damos 3 passos em direção ao Senhor Jesus Cristo. Quais são os 3 passos que nós, como seres humanos, devemos dar? Primeiro, ouvir a palavra. Segundo, acreditar na palavra. Terceiro, confessar a palavra. Porque Jesus Cristo também disse: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Confessemos a Jesus Cristo no momento em que aceitemos como único e suficiente Salvador da nossa vida. E sigamos a viver, graças a Deus. E o desejo dele é que enquanto vivermos, é que continuaremos a crer e a confessar ele em todos os momentos da nossa vida. O ladrão que estava na cruz do Calvário não teve oportunidade de aceitá-lo, de ofertar, de congregar, de orar por alguém, de dar a paz do Senhor. Mas a preciosa oportunidade que ele teve, ele não desperdiçou, que foi de pedir misericórdia para o Senhor Jesus Cristo. E no momento em que ele disse: Senhor, lembra-te de mim, Jesus Cristo disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus foi ao paraíso e um ladrão foi junto com ele, mas um ladrão convertido, santificado pelo perdão dele. Porque quando o perdão do Senhor Jesus Cristo vem ao ser humano, o perdão vem e santifica a pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agora que estamos servindo a Deus, estamos vivendo em tempos difíceis, uma pandemia maldita que está assolando o mundo todo. Mas somos nós santificados pela palavra de Deus. Lembra da oração que Jesus Cristo disse na sua oração: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Todos nós que aceitamos a Jesus Cristo de coração e estamos nos esforçando para estar de pé diante de Deus, creia, somos nós santificados pela palavra de Deus. Louvado o nome do Senhor. Nesse momento, precisamos nós, todos nós, em especial aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo, precisam se render ao Senhor Jesus Cristo. E você pode perguntar: pregador, como eu faço isso? Não é difícil. Procure uma igreja perto da tua casa. É claro que nós estamos vivendo em tempos difíceis, as igrejas estão fechadas, mas procure um servo ou uma serva de Deus. Talvez você tenha um vizinho ou uma vizinha que sirva a Deus. Chegue a ele ou a ela e diga desta maneira: como faço para confessar a Jesus Cristo? Ele ou ela vai te dar a dica especial. Aceitar a Jesus Cristo é confessar com a sua boca e acreditar. No livro de Romanos 10, 9 e 10 diz: se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque é com o coração que se acredita e é com a boca que se confessa. Louvado seja o precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Automaticamente você vai entrar em uma escola de aprendizado, onde o professor por excelência chama-se Jesus Cristo. E ele disse, como está escrito lá no livro de Mateus 11, 25, está escrito ali, quando ele agradece ao Pai por estar rodeado de pessoas simples e humildes. E depois ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim,
porque eu sou manso e humilde de coração. E ele deu prova desta mansidão e desta humildade. Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso líder, o nosso professor por excelência. O que devo fazer é se render a Jesus Cristo e servi-lo em seu coração, em sua vida. Procurar manter-se de pé diante de Deus diariamente, porque estamos chegando em um desfecho final da história humana. Jesus Cristo está perto de arrebatar a sua igreja. E milhões e milhões e milhões e milhões em toda a terra já estão avisados e estão aguardando a qualquer momento esse grande desfecho final. O mundo está em um caos terrível e, pasmem vocês, vai piorar. Mas para aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo, serão guardados e fortalecidos. É claro que Ele está no domínio de todo. Ele está no domínio de todo. Alguns dos nossos queridos irmãos têm partido também, mas têm partido com Jesus, porque a Bíblia diz, preciosa é para Deus a morte dos seus santos. Mas é lamentável quando alguém tem todo o tempo da vida e ouviu o convite, ouviu o Evangelho, e nunca quiseram saber do Evangelho e da pessoa preciosa do Senhor Jesus Cristo. Aceite a Ele enquanto é tempo. Não espere o mal bater na sua porta, porque muitos têm se encontrado com Jesus Cristo, mas nesse momento de pandemia, na hora da internação, na hora da UTI, aí tem lembrado do convite do pai ou da mãe, ou do avô, da avó ou da sogra. Mas Deus nos convida hoje a se arrepender dos nossos pecados e a aceitar o seu Filho como único e suficiente Salvador da nossa vida. Esta é a forma de recebermos a salvação. E muitos estão duvidosos quanto às coisas que estão acontecendo. E muitos têm perdido a força, perdido o ânimo. Muitos estão em desespero, depressivo. Muitos, infelizmente, estão dando cabo da sua vida. Não faça isso. Olha o convite da palavra de Deus. Chegai-vos a Deus. Tiago 4 e verso 8. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras e de duplo ânimo purificai os vossos corações. As preciosas mãos do Senhor Jesus continuam estendida em favor de seres humanos que pede a Ele misericórdia. E a palavra nos afirma dizendo: perto está o Senhor daquele que tem o coração quebrantado e contrito. Vamos quebrantar o nosso coração. Vamos contristar-se diante da sua presença. É apenas uma pequena meditação, queridos irmãos. Nos ajude a passar a mensagem para frente. Dê um like. Compartilha, coloca nos grupos, nos ajude a evangelizar. Se você ainda não é inscrito no canal A Voz do Atalaia, se inscreva. Aperte o sininho das notificações. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e sobre toda a sua família. Deus os abençoe.